Nós temos falado bastante sobre esperança, temos falado sobre sofrimento, temos falado que às vezes na noite escura a gente acaba fazendo opções, a gente prioriza outras coisas que não são exatamente o que Deus tem para nós. E eu quero contar para vocês uma história muito rapidamente com a seguinte pergunta. Quem é o maior tolo? Talvez muitos de vocês conheçam a história desse jovem aí, dessa pintura, Jim Elliot. Jim Elliot, na década de 50, se formou de um seminário nos Estados Unidos, era conhecedor de grego, hebraico, teologia, era um homem brilhante, um evangelista, alguém que tinha, assim, na arrancada muito parecido, uma trajetória com a de Billy Graham. E ele foi convidado, então, a assumir vários ministérios, e para todos os ministérios ele falou, não é isso que Deus tem para mim, não é isso que Deus tem para mim. E finalmente ele acabou aceitando um ministério que era alcançar os índios Aucas, no Equador. Os índios Aucas eram conhecidos como canibais, não são muitos canibais que nós temos entre os índios sul-americanos, os Aucas eram canibais. E eram assim índios tão agressivos e hostis que todos os outros índios tinham medo deles. Então, vários missionários chegaram até as outras tribos, mas ninguém tinha conseguido até hoje alcançar os Aucas. Então, Jim Elliot reuniu uma equipe de 5 homens, 5 missionários, ele mais 4. Um deles era piloto, os outros 4 formavam, os outros 3 formavam a equipe junto com ele. Todos eles casados. E eles começaram a tentar contato com os Aucas. Eles aprenderam por meio de um índio que havia fugido dos Aucas, mas que havia sido escravizado e havia vivido entre os Aucas muitos anos. E ela então, essa indígena, ensinou para eles algumas frases de Auca. Mas era uma língua totalmente desconhecida. E eles então, voando com o aviãozinho deles, localizaram uma das aldeias dos Aucas. E fizeram uma série de maneiras para se aproximar, inclusive baixando presentes. Eles sobrevoavam em círculo assim, sobre a oca, né, aquela moradia coletiva, e pela janela eles abaixavam uma cordinha com um balde, e no balde tinha presentes para os indígenas. Às vezes uma faca, às vezes um espelho, às vezes um colar. E os índios, a princípio, desapareciam de medo, né? Mas depois eles começaram a corresponder e de vez em quando eles punham alguma coisa no balde de volta. Então eles falaram, conseguimos o primeiro contato. Aí eles localizaram uma praia de rio, que era mais ou menos assim, algumas horas de caminhada da aldeia dos Aucas. E eles então combinaram isso, se despediram das suas esposas, pousaram nessa praia e ficaram esperando. Porque você não chega na aldeia dos Aucas, eles é que tem que chegar até vocês, porque senão é perigoso, né? E eles então caminharam até uma parte, deixaram alguns presentes ali pendurados na trilha e voltaram. No dia seguinte os presentes tinham ido embora e tinham outros presentes dos indígenas. Eles falaram, ganhamos um ponto com os caras, estão começando a fazer. Aí teve um dia, mais ou menos no 5º dia que eles estavam acampados ali naquela praia, que o piloto levantou voo e viu um grupo de Aucas vindo na direção do acampamento. Daí ele pousou de novo e ligou para as esposas dizendo, olha, está chegando um grupo. É o primeiro contato. E foi o último. Porque todos eles foram mortos. Vários de vocês conhecem isso. Foram mortos no primeiro contato. Um homem, todos eles jovens, brilhantes, consagrados, casados, com filhos, todos mortos. Como é que você entende isso? Tem um livro muito bonito da esposa de Jim Elliot, Elizabeth Elliot, que anos depois ela vai ministrar na mesma aldeia dos homens que mataram o seu marido. E eu coloquei essa pergunta, quem é o maior tolo, porque essa é a pergunta que Jim Elliot fazia. Abram comigo ali em Mateus, capítulo 6. Mateus 6, versos 19 e 20. Mateus 6, 19 e 20. E nós lemos assim: não acumulem para vocês tesouros na terra,
onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Tem uma frase que ficou muito famosa de Jim Elliot, que é essa aqui. Não é tolo aquele que abre mão do que não consegue manter para ganhar o que não pode perder. Isso se tornou assim um lema, um motto entre os missionários, entre os cristãos da época. Não é tolo aquele que abre mão do que ele não consegue segurar de qualquer forma para ganhar aquilo que ele jamais vai perder. Então, porque certamente muita gente deve ter achado que Jim Elliot era doido, e ficou comprovado quando ele e toda a sua equipe foram mortos. Mas Jim Elliot, antes disso, havia escrito essa frase dizendo exatamente isso. Gente, o que eu estou acumulando para mim são tesouros no céu. Ninguém rouba aquele tesouro. Aqui, volta e meia, a gente pode ser roubado. Na crise que houve em 2008, eu e minha família, crise financeira, eu e minha família estávamos nos Estados Unidos, e eu conheci um banqueiro, um homem que trabalhava com finanças, e ela foi quando explodiu aquela bolha imobiliária nos Estados Unidos. Ele falou, Daniel, eu conheci homens que tinham assim 80 milhões de dólares, esse era o patrimônio deles. No dia seguinte, eles não tinham nada. Tinha a casa deles com dívida para pagar. Não valia nada mais, não tinha mais. Tendo trabalhado muitos anos na Conde, Igreja Batista Conde, lá em Porto Alegre, eu já ouvi histórias dos nossos irmãos mais velhos, que na Alemanha eles tinham reservas, eles tinham patrimônio, eles tinham lojas, tinham casas. Eu lembro de um deles falando, relatando do pai dele, que nós perdemos tudo. Falei, como perderam tudo? Caiu uma bomba em cima. Acabou. Então nós viemos para o Brasil com uma malinha de mão. E era isso que tinha. E eu falei, mas e aí? Ele falou, a bomba caiu, destruiu. Acabou. Não tem ninguém para falar, escuta, quem é que paga? Ninguém paga nada. Então, às vezes a gente luta tanto para segurar coisas que nós não conseguimos segurar. E Jesus fala, não tenta acumular tesouro aqui. Obviamente eu não estou dizendo seja responsável, não guarde dinheiro, não tenha economias, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que é que realmente vale a pena? Qual que é o teu bem mais precioso? E eu gostaria de desafiar vocês a refletir comigo no seguinte sentido. Todos nós, desde pequenos, como eu falei hoje de manhã, buscamos controle. Controlar o nosso mundo. E por controle, nós pagamos quase qualquer preço. Por controle, pessoas abrem mão de suas convicções. Por controle, pessoas mentem. Por controle, pessoas traem. Por controle, para ter alguma sensação de segurança, elas fazem tudo. Por um controle que elas não têm. E a minha pergunta, antes da gente entrar no nosso estudo de hoje à noite, é: o que é que você tem sacrificado? O que é que você tem trocado por controle? O que é que você tem... Alguns pais trocam tempo com os filhos por tempo na empresa. Até descobri que, quando é necessário, a empresa dá um chute neles, está tudo muito bem, obrigado. Algumas pessoas trocam as suas convicções mais profundas para ter o privilégio de andar com alguém, um companheiro, um parceiro, e daqui a pouco descobrem que esse parceiro também dá um chute neles. Algumas pessoas sacrificam suas vidas na igreja, com Deus, para cultivar carreiras. Eu entendo a tentação. Abram comigo no Salmo 16, que é um salmo de Davi. Eu quero que a gente olhe como é que Davi lidava com isso e talvez de alguma maneira compreender, pegar lições para nós a esse respeito. Eu gosto, obviamente, muito daquilo que o Espírito revela a Davi, como Davi, de uma maneira poética, escreve. Salmo 16, verso 1, é tão simples, não é? Diz assim:
Protege-me, Senhor, pois em ti me refugio. Não é só protege-me, Senhor, enquanto eu faço o que me dá na telha. Protege-me, Senhor, enquanto eu caminho no caminho que eu quero. Protege-me, Senhor, porque eu estou aqui debaixo da tua proteção. Aliás, se o Senhor não me proteger, não tem mais nada. Tu és o meu grande recurso. A ideia de refúgio, e eu lembro de uma outra passagem, em Provérbios 22, 3, que diz assim, Provérbios 22, 3, diz assim, o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente ou tolo segue adiante e sofre as consequências. Pensa comigo um pouquinho nesse versículo. Aquele que é sábio, ele está andando na vida dele e ele vê um perigo. Daí ele fala, cara, vou me desviar desse perigo. Vou buscar um refúgio. Um refúgio que realmente me refugie, desculpa a redundância, mas é que realmente me proteja. O tolo fala, não dá nada mesmo, deixa que eu encaro. E sofre as consequências. Ao longo do meu ministério, teve pelo menos 2 pastores que eu vi. Um deles destruiu completamente seu ministério, o outro destruiu parcialmente seu ministério. Os 2 homens brilhantes, capazes, competentes, e os 2 se envolveram em imoralidade sexual. E os 2 trabalhavam debaixo de mim. E foi muito interessante que anos depois eu parei para avaliar, e minha esposa e eu estabelecemos um acordo há anos atrás. Não quer dizer que ele é imbatível, não quer dizer que ele é a solução de todos os problemas, mas conhecendo a minha alma e a alma humana, nós estabelecemos limites para nós no relacionamento com pessoas de outro sexo. É bem simples, não precisa ser um gênio para isso. Nós falamos, olha, nós vamos tomar cuidado com isso. Não é porque nós somos mais santos, é porque eu tenho medo de mim, tá? Do meu coração. Então, uma regra simples, eu vou só pegar só essa. Nós temos alguns acordos que nós fizemos. Uma regra simples que eu tenho é, eu não dou carona sozinho para uma mulher sozinha. Agora, veja bem, se eu encontro uma das irmãs andando aqui, na chuva, subindo, é claro que eu vou parar e falar, irmã, por favor, entre aqui. Não vou dizer, tu é mulher sozinha, não vai andar comigo. Esse é o padrão. É claro que há exceções, gente. Tá? É claro que são situações que eu vou fazer isso, e toda vez que houver uma exceção, assim que eu puder, eu falo para minha esposa, olha, amor, eu tive que dar uma carona, porque a irmã estava lá. Óbvio. Então, é o modo como você procede. E eu acho que isso aqui, em parte, nós tiramos daqui. O prudente percebe o perigo. O tolo diz, não dá nada não. E por que eu mencionei aqueles 2 pastores que caíram em pecado moral? Porque quando eu contei para eles da regra que eu e minha esposa tinham, os 2 riram de mim. Separadamente, falaram, Daniel, tu é muito velho mesmo. Eu acho que eu sou um pouco velho, sim, tudo bem. Não, tu é muito PV. Eu acho que eu sou um pouco PV, sim. Né? Nunca estudei lá, mas trabalhei lá. Palavra da vida, né? PV, palavra da vida. Não, Daniel, você é muito legalista. Falei, não. Legalista é aquele que acha que por manter uma regra, ele é melhor. Ele ganha méritos diante de Deus. Eu não acho que eu ganhe mérito nenhum. Eu tenho medo das burradas que eu posso fazer. Uma outra área, todo ministério que eu participo, eu não assino. Hoje não se assina mais cheque, né? Mas no tempo que assinava cheque, eu não assinava cheque. Eu tinha alguém para fazer isso. Porque eu nunca roubei, não sou ladrão e também não quero ser. E eu sei que eu tenho potencial para ser. Né? Quem não tem? Então era o seguinte, se eu tinha que fazer, eu falava, tá, então são 2. Tá, eu e você vamos assinar juntos. Sem cá, ó, tá vendo? Isso aqui, ó. Você fala, nossa, que homem santo. Não. Eu sou o prudente que vê o perigo e fala, opa, vou me esconder aqui em algum lugar. E aqueles tolos que falam, não, eu aguento, não, problema nenhum. Eu sozinho com mulher? Não tem problema. Os 2 erraram, um deles destruiu completamente o seu ministério e o outro quase destruiu o seu ministério. Por que eu estou falando disso? Porque quando Davi diz, protege-me, Senhor, pois em ti me refugio, quem busca refúgio é quem tem medo do perigo. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, minhas irmãs,
tenham medo do perigo. Não é medo do diabo, não. Embora, sim, devemos ter cuidado. É medo do teu coração. Anos atrás eu ouvi alguém contando que... Eu gosto muito de história, inclusive de história militar. E eu estava lendo sobre castelos e fortalezas, e alguém escreveu assim: sabe o único ataque que o castelo não consegue derrotar? Eu falei, sei lá, uma bomba, alguma coisa que derruba as paredes. E o autor falou, o ataque de dentro. De dentro. Quem estiver lá dentro e abrir o portão, não importa o tamanho do muro, a grossura do muro. Se abrir o portão, acabou. Esse é o perigo do nosso coração. Você toma uma série de regras, mas se o teu coração se inclinar para o mal e tu permitir, não adianta a grossura, a espessura, a altura das paredes. O pior inimigo é aquele que vem de dentro e abre. Então, Davi diz, Senhor, me protege porque em ti me refugio. Eu acho que Davi sabia exatamente como é que era o coração dele. E ele falava, Senhor, me ajuda. Senhor, cuida de mim, me protege de mim mesmo. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. Queridos, busquem o refúgio do Senhor. Busquem a ajuda do Senhor. Verso 2 diz assim, ao Senhor declaro, tu és o meu Senhor, não tenho bem nenhum além de ti. Eu estudei bastante essa passagem porque ela me choca. Davi está dizendo, sabe minhas riquezas, Deus? Não é nada. Sabe meus exércitos? Tudo porcaria. Sabe, nada de... O meu único bem é tu, Senhor. E eu lembro aqui de Filipenses, quando Paulo está falando sobre a sua fé e a sua caminhada, e em Filipenses capítulo 3, versos 7, 8 e 9, nós lemos assim, Filipenses 3, 7, 8 e 9. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Ele acabou de dizer que, escreveu logo acima, que ele era judeu de judeus e tinha uma tradição, e era rigoroso quanto à lei, e tinha isso e tinha aquilo. Ele fala, mas sabe tudo isso que eu tinha? Para mim é perda. Verso 8, mais que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. Enquanto Deus não for meu único bem, eu vou usar coisas e pessoas para satisfazer meu coração. É radical. Quando a gente falou hoje de manhã que Deus odeia a idolatria, não é porque ele tem inveja, mas ele sabe que é mentira e que vai te escravizar, vai te roubar, vai te matar. Então aqui a mesma coisa acontece quando Davi diz, tu és o meu único bem. Ele não está dizendo que ele não tem nenhum dinheiro, não tem forças, não tem exércitos, não tem. Claro que ele tem. E sabe que tem. Mas ele fala, sabe, Senhor, tudo isso que eu tenho é porcaria, comparado com a suprema grandeza de Cristo. Querido, se a tua carreira, se as tuas posses, se o teu, os teus talentos, se o teu relacionamento passado ou futuro ou presente vale mais do que a Deus, você está no caminho para a escravidão. Vamos continuar no Salmo 16, verso 3, nós lemos assim, quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são os notáveis, em quem está todo o meu prazer. Quanto aos fiéis que há na terra, Davi começa dizendo, Senhor, me protege porque eu preciso de Ti, porque Tu, Senhor, é meu único bem. E sabe quem que eu admiro, Senhor? Eu admiro os fiéis que existem na terra. E eu estou sempre olhando para alguma passagem do Novo Testamento, essa aqui agora
Eu gostaria que a gente olhasse juntos em Hebreus 12. Uma passagem bastante conhecida também. Hebreus 12, versos 1 e 2. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Mas o autor de Hebreus diz, nós estamos rodeados de testemunhas. Davi fala, os notáveis, os Jim Elliottes da vida. E estamos falando de um caso conhecido. Mas você conhece outras pessoas, talvez que pouca gente conheça. Pessoas que fizeram uma opção de seguir a Jesus, apesar de ter tanta oportunidade, desculpa e razão para fazer outra opção. Pessoas que não abriram mão daquilo que acreditam para tentar conquistar alguma coisa que elas queriam muito. Aí a minha pergunta é, quem é o seu herói? Quem são seus heróis? E por que ele é herói? Quem são as pessoas que você admira? Davi diz aqui, quanto aos fiéis que há na terra, eles é que estão notáveis, em quem está todo o meu prazer. Eu curto. Eu tenho me acostumado nos últimos anos, quando você tem a minha idade, últimos anos pode ser 10, 15 anos, tá, gente? Quando eu falo para jovens, eles ficam me olhando assim, o último ano para eles é 6 meses, tá? Estou brincando, não é tanto assim, mas... de ler biografias. E eu me emociono com biografias. E eu vejo homens e mulheres de Deus que fizeram opções que eu digo, como é que eles fizeram isso? Como é que eles tiveram a coragem de dar passos que eu fico assim, será que eu teria dado o mesmo passo? Né? E eu tenho procurado acumular essas histórias para olhar histórias positivas e também histórias negativas, tá? Essas me assustam, porque eu sei o quanto que eu estou perto delas. E essas me estimulam, porque eu sei que eles em si não são fortes, mas a força deles está na fidelidade a Jesus. Deixa eu pular alguns versículos para frente. Versos 5 e 6 do Salmo 16. Você percebe que Davi continua. Senhor, eu me refugio em Ti. Senhor, Tu é meu único bem. Eu admiro aqueles que são fiéis. Ele fala alguma coisa mais no 4, mas 5 e 6 a gente lê assim. Senhor, Tu és a minha porção e o meu cálice. És Tu que garantes o meu futuro. Não é o teu plano de aposentadoria. Não são as propriedades que, pela graça de Deus, você acumulou ou foram confiadas por Deus. És Tu que garantes o meu futuro. E aí ele usa uma expressão poética, as divisas caíram para mim em lugares agradáveis, tenho uma bela herança. O que ele está dizendo aqui é que, quando na época em Israel, o pai dividia as propriedades, em geral, o filho mais velho tinha direito a metade, e o restante era dividido entre os demais filhos. E elas muitas vezes eram sorteadas. Olha, você vai ficar com esse pedaço, você vai ficar com aquele pedaço, você vai ficar com aquele pedaço de terra. E a expressão que ele usa é essa. As divisas caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho uma bela herança. Olha comigo, dessa vez ainda em Salmo 37, 4, que é uma promessa muito curiosa que nós temos do Senhor. 37, 4, que diz assim: deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. É muito curioso, porque algumas pessoas pensam, já sei, eu vou me agradar do Senhor, eu quero muito isso aqui, mas eu vou me agradar do Senhor, que daí Ele vai me dar isso aqui. Não é isso que o versículo está dizendo, gente. Não, mas é assim, eu vou enganar Deus. Vou fazer um cambalacho com Deus. Como é que a gente pode, né? Eu quero muito isso aqui. Eu quero muito
arrumar aquela namorada, aquele companheiro, aquela companheira, eu quero muito me casar, então eu vou dizer que eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, eu amo o Senhor, é o mais importante para mim, assim, com o olho meio... Já chegou? Né? E agora, ele está ali, não? Gente, como é que tu vai enganar ao Senhor do Universo? Como é que a gente acha? É que nem Adão, quando pecou, ouviu a voz de Deus e se escondeu. Parece a minha neta brincando de esconde-esconde comigo, que quando eu me escondo num lugar bom, aí ela fala, agora é minha vez. Aí eu saio, onde é que ela se esconde? No mesmo lugar, claro. É tão bom, meu avô não vai me achar. É bonitinho quando se tem 3, 4 anos, tá? Quando você tenta esconder do Senhor do Universo, é uma tolice sem tamanho. O que o versículo está dizendo é, agrada-te do Senhor, quando o teu prazer estiver no Senhor, quando a tua alegria estiver no Senhor, quando a tua satisfação, a tua realização está no Senhor, o Senhor fala, vou dar a realização do teu coração. Qual que é? Sou eu mesmo, o Senhor. Porque tu já voltou o coração para mim. Então agora eu vou ao teu encontro. E eu vou encher o teu coração. E ninguém vai roubar isso de ti. Eu acho muito interessante como as pessoas ficam muito encantadas com as descrições do céu. E eu também. Né? Como já falei para vocês, ruas de ouro. E árvore da vida. E coisas maravilhosas que nós veremos no céu com toda certeza. Mas sabe o que é que me encanta sobre a vida eterna? João 17,3. E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviaste. Isso aqui é Jesus dizendo, gente, vocês querem a vida eterna? Queremos, rua de ouro. Eu quero um palácio lá no céu. Jesus falou, vou falar o que é a vida eterna. Prepare-se que eu vou te dar a vida eterna. O que é? É conhecer a mim. Eu acredito que nós teremos palácios, tá, gente? Eu acredito num céu literal. Mas eu acho que nós vamos estar tão encantados com a presença do Senhor, que o lugar encantador é assim, tá bom, Senhor, e ainda tem lugar encantador, hein? Olha só, veio de lambuja, lembra dessa expressão? Assim, veio de extra. Porque estar na tua presença é o que enche o nosso coração. Agora, o castelo que eu vou ter lá, o palácio, o casebre, não vai ser casebre, mas o que eu tiver lá... Sim, João 17,3. 17,3, na oração sacerdotal, ele começa falando e fala, eu vou te dizer o que é a vida eterna. E imagina os discípulos, vai, fala aí. Qual trono eu vou ter? Cara, a vida eterna sou eu. Veio me conhecer. Uma vez que eu tenho meu prazer em Deus, eu percebo que a minha herança me cai muito bem. A minha herança, ela realmente está reservada para mim lá no céu. Como o Eliseu nos falou, mas ela começa agora, não é só assim, ó, sofre, 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 no final, pronto, cheguei no céu. Ela começa agora. Eu começo a conhecer o Senhor Jesus agora. Eu começo a gozar da sua presença agora. Eu começo a gozar da sua bondade, da sua misericórdia, da sua generosidade agora. Então, no momento que meu coração se inclina para Deus, eu falo, Deus, como Tu é bom, como Tu é maravilhoso, como Tu é bondoso. Eu não mereço tudo isso que o Senhor tem me dado. Tem sofrimentos? Tem. Se tem sofrimento. Esses eu mereço, tá? Em média. Não quero dizer que todo sofrimento é por causa de pecado nosso. Mas todo sofrimento, todos eles, vêm daquela mentira que a serpente contou e nós acreditamos. Eva falou, se a gente comer da fruta, certamente morreremos. É claro que não vai morrer. Isso é mentira de Deus. E nossos pais, Adão e Eva, acreditaram naquilo. E até hoje nós continuamos morrendo. Voltando para o Salmo 16 ainda, versos 7 e 8, diz assim, bendirei o Senhor que me aconselha, na escura noite, nós falamos de noites escuras hoje de manhã, né? Na escura noite o meu coração me ensina.
Sempre tenho o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita, não serei abalado. Deixa eu ler o 9 também, e o 10. Por isso meu coração se alegra e no íntimo exulto. Mesmo meu corpo repousará tranquilo, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. É uma promessa de uma vida eterna e de um corpo glorificado. Durante a noite escura, tu me ensina. Durante a noite escura, é hora de ouvir a Deus e não de achar soluções mirabolantes, maravilhosas e milagrosas. Se a noite está escura e não há nada dentro da tua responsabilidade, porque se a noite está escura porque você gastou mais do que podia e agora tem dívidas para pagar, querido, dá um jeito, vai ter que trabalhar mais, vai ter que consumir menos, vai ter que se virar. Deus vai te dar isso aí, Ele vai te dar graça no meio desse sofrimento. Isso aí é por tua conta. Mas no meio da noite escura, quando você fez tudo o que você podia e não há mais nada para fazer, nessa noite escura, ouve o Senhor. Deixa que teu coração seja ensinado pelo Espírito de Deus. Não sai correndo em todas as direções, se aquieta diante de Deus. Busca refúgio no único que pode te dar refúgio. Ele me ensina se eu continuo a buscá-lo. Agora, mesmo o Senhor me ensinando, se eu não continuo a buscá-lo, se eu saio correndo, fica difícil de ouvir a voz dele. Porque eu estou correndo tanto, estou ouvindo tanto a minha voz, tanta voz ao meu redor, não dá tempo de ouvir o Senhor. Os últimos 2 versos desse salmo, para mim, me trazem muita esperança. Não é o 9 e 10, desculpa. É o 10, na verdade é o 11, eu troquei aqui. Isso. Ele fala assim: tu me farás conhecer a vereda da vida. Verso 11, tá? Tu me farás conhecer o caminho da vida. A alegria plena no dinheiro que eu vou receber. Nas ruas de ouro. No casamento maravilhoso que eu vou ter. Não, alegria plena do Salmo 23, da tua presença. Alegria plena da tua presença. O eterno prazer à tua direita. Gente, nós estamos falando de um homem que era rico, que era poderoso, que tinha muito poder, e ele fala: tenho nada, só Deus. E olha, a minha herança é preciosa, gente, enche o meu coração. Mas ele termina falando de 3 coisas que são absolutamente fundamentais. Ele fala: Senhor, você vai me fazer conhecer 3 coisas. Primeiro, o caminho da vida. Não o caminho de morte, esse nós conhecemos, muito obrigado. É só olhar ao redor que a gente aprende mais e mais. O caminho da vida, que enche meu coração de vida, a alegria plena, o eterno prazer. E eu te desafio, meu irmão, a tu pedir de Deus aquilo que Ele promete, não que Ele não promete. Ele não prometeu uma vida fácil. Ele não prometeu dar todos os teus desejos. Mas Ele falou que vai te dar uma alegria plena. Uma vida abundante na presença dEle. É isso que Ele promete. Ele fala: eu tenho algo para te dar que é incrível. Você fala: sim, Senhor. O que é? Eu mesmo. Eu mesmo. Eu devia ter encontrado, não procurei aqui, mas tem um quadro que eu já vi, que uma pintora, acho que foi uma pintora, faz da chegada dela no céu. E o quadro é uma mulher que pula no pescoço de Jesus, assim, ela está agarrada no pescoço de Jesus. E ela fala: essa é minha chegada no céu. Não tem mais nada, só tem Jesus e ela agarrada no pescoço de Jesus. Gente, eu paro para refletir naquilo e eu falo: é isso aí é a vida eterna. É você olhar, eu não vou, imagino eu não vou querer contar se tem 12 portas de joias preciosas na Nova Jerusalém.
Eu não vou contar se o rio é assim ou é assado. Eu vou correr para Jesus. E eu não sei como é que vai ser, mas tenho certeza que vai superar totalmente as minhas e as tuas expectativas. Essa é a nossa herança, gente. Essa é a nossa herança. E ela é muito linda, ela é maravilhosa. Então, com isso eu não estou dizendo, não pede nada para Deus. É óbvio que nós vamos pedir para Deus, mas procura colocar o teu coração na presença dEle. Procura permanecer na presença dEle. Procura reafirmar a si mesmo, Senhor, é isso que eu quero. Quero andar contigo. Tem algumas práticas, a gente pode falar um pouco mais sobre isso amanhã de manhã. Eu queria só contar para vocês uma, e não é mágica, mas me ajuda muito. E eu tenho conseguido fazer isso bastante. Praticamente todo dia ao levantar, eu ponho... A primeira coisa que eu faço, porque eu sou míope, é que eu ponho óculos, tá? Porque senão eu sou capaz de errar a porta. Mas eu pus meu pé no chão, eu falo, Senhor, eu quero viver contigo hoje. Não é mágica, porque daqui a 5 minutos eu posso me preocupar com um monte de coisa. E quando eu me preocupo, eu volto e falo, Senhor, eu quero viver contigo hoje. Os dias que eu consigo concentrar minha mente em me deleitar, em curtir a presença do Senhor, são de longe os melhores dias que eu vivo. Nem são os dias que eu tenho mais vitórias profissionais ou ministeriais, mas são os dias que meu coração encontra maior paz. Como é que eu encontro a Deus no meio do sofrimento? Eu olho para aquele que é o autor e o consumador da minha fé. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado pelas lições que Davi nos ensina sobre o fato que tu és o nosso único bem e que não há bem maior. Sim, Pai, eu sei que existem muitas coisas que são preciosas para nós e todas elas recebidas com gratidão têm o seu lugar. Mas, Pai, eu peço pelo meu coração e o coração dos meus irmãos e irmãs aqui, que nenhum dom teu, nenhum presente teu, tome lugar daquilo que o Senhor mesmo quer nos dar. Senhor, que o nosso coração se encha de Ti, que o nosso coração se encante contigo, que Tu sejas verdadeiramente o nosso único bem. Porque nós sabemos que assim teremos o coração cheio, Pai, da Tua pessoa e dessa vida eterna que nos é prometida. Continua tocando o nosso coração, ensinando o nosso coração. Isso é o que eu peço, é o que eu agradeço, no nome de Jesus. Amém e amém.